Quando eu digito no Google modelo organizacional, vai aparecer um gráfico para a gente. O que ele diz? Toda empresa responde a um ambiente. Qual é esse ambiente? Pode ser o acionista, pode ser o mercado, pode ser até a vontade de crescer que um CEO traz para esse determinado contexto. Muito bem. Para isso, a empresa tem uma estrutura organizacional que responde a esse ambiente. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao RevoCast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Ochoa, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com o meu sócio e co-apresentador, Nilson Figueiredo. Nilson. E amigo também, né? Eu sabia que era amigo, às né? Às vezes. Se bater meta, amigo. Opa! Se não bater meta, depende do dia. Depende do dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um episódio aqui do RevoCast. E, Richard, muito animado aí com os últimos episódios que a gente tá gravando nessa bateria aqui, hein? Cara, eu tô surpreso como o RevoCast tá bombando. Tá, não, a gente tá tendo muito insight aí, a pessoa falando, usei esse episódio aqui. E eu acho que até rapidamente falando, né, o propósito, a gente tá agregando valor aqui com todo o setor de T&D para vocês escreverem projetos melhores, né? Aprender com os erros de muitas grandes empresas que são aqui convidadas. As maiores do Brasil, só tem empresa top aqui. E a ideia aqui é que você aprenda como tocar os projetos e fazer projetos melhores. Então, quando a gente sabe que a gente está atingindo... Até para a pessoa errar menos, né? Errar menos. Aliás, falam que uma sabedoria aqui é aprenda com o erro dos outros. É mais barato. É mais barato. Então, ouvir que vocês estão conseguindo, né, reescrever projetos, repensar no projetos a partir de um episódio, dá um combustível pra gente, né, E sabe o que me chama a atenção? Todo mundo, no começo, era bem nisso, tá? Agora todo mundo que a gente chama, já ouvi, adorei, eu ouço toda hora, então o próprio convidado chega aqui já falando muito bem. E chegam muito preparados, né? Então isso que é bem legal. Mas, Richard, vamos lá, sem mais delongas, né? O que a gente tem hoje? O que a gente aprontou? Hoje, Nilson, a gente vai falar de uma grande empresa, como sempre, mas uma empresa que mistura agro e indústria. Opa, olha só. Vamos falar de um case bem diferente aqui e bem estratégico. Imagina que entra um novo CEO na empresa. Ele encontra um cenário clássico da indústria, uma gestão tradicional, com foco em eficiência operacional e melhoria contínua. Mas o mundo mudou. As organizações precisam ser mais ágeis e focar mais no desenvolvimento das pessoas para gerar mais resultados e ter uma visão de mais longo prazo. E para fazer isso, o projeto começou com um alinhamento e desenvolvimento da liderança estratégica. É isso aí. Até muito mais do que isso, né, Richard? Desdobrar metas, assim, o CEO chegando com essa visão de modernizar toda a gestão da empresa, colocá-la para atender e se adaptar às novas demandas de mercado e colocar todo mundo em sintonia a partir desde a alta liderança, mas desdobrando para toda a organização. Toda liderança e organização. Exatamente. Hoje, vamos contar o case de toda a liderança nessa transformação da Veracel, que é a maior produtora e indústria de celulose do país. Mas fizemos algo diferente. Para contar o case, em vez de chamar alguém aqui da empresa, decidimos chamar o consultor da Revo, que executou esse case, que foi para campo de batalha e, de fato, fez isso acontecer. Hoje, estamos com David Dantas, que é consultor da Revo de transformação organizacional. David, seja bem-vindo ao RevoCast. Muito obrigado. Preciso confessar para vocês que eu estou muito feliz desse encontro aqui. 2 motivos, né? Primeiro, ponto que vocês falaram, quanta gente ilustre já teve nessa cadeira. Como é legal, sou fã do RevoCast. Aprender com vocês, aprender com os cases e aprender os modelos que estão sendo apresentados aqui. Segundo, esse case específico, Richard, a gente está falando de algo que é único em termos de processo de desenvolvimento, mas que tem desafios que são muito comuns a qualquer tamanho de organização. De uma organização nacional com um modelo de gestão muito moderno. Vai ser um prazer apresentar esse case para vocês. Legal, eu também estou muito feliz com a sua vinda aqui, David, seja muito bem-vindo. E tem outra coisa que foi especial, né? Como a gente, a primeira gravação do dia, a gente conseguiu treinar antes. É isso aí, é isso aí. O David nos motiva aqui a bater metas, né? David depois você vai falar um pouco aí. Vamos falar. Mas vamos lá, falar um pouquinho sobre o cenário que você encontrou na Veracel assim que você chegou.
que estava acontecendo. Legal. Deixa eu falar então de pontos comuns de mercado. Primeiro, a gente está encontrando uma empresa que vem de um cenário de uma gestão, como você bem disse, para melhoria contínua, orientada à melhoria contínua, orientada à eficiência operacional. No entanto, se a gente olha o jeito que nós aprendemos a gerir as empresas no passado e que até hoje é ensinado nas escolas de administração, é sempre esse lugar do foco em produtividade. Se a gente olhar esse conceito produtividade, cara, ele é da terceira revolução industrial ainda. A gente está falando de um conceito de 1766. Quem escreveu o termo produtividade chama François Quesnay. Naquele momento, né, a gente está falando de um momento de tecnologia muito diferente de hoje. Pois é. A gente precisava pensar o ser humano como parte mecânica dos processos. Então, o que era o papel da liderança naquele contexto? Era entender quem era a referência para usar os recursos que a empresa dispunha e entregar determinado resultado. Quem era essa referência? Era a referência em produtividade. Qual que era o papel do líder? Olhar como é que se faz aquilo, sequencia as etapas, que a gente chama hoje de processo, ensina esses processos, né, cria uma forma de ensinar as pessoas, a aprendizagem é o centro da escala, dá comandos muito específicos e controla muito de perto. O mundo mudou. Sim. Não bem cabeça indústria, bem linha de produção mesmo, total. né? E assim, eu tenho as etapas, eu né, disseco essas etapas e procuro ver onde estão as oportunidades, né? O famoso fazer mais com menos, né? Essa frase era... visão Ford e Taylor, né, basicamente. E esse é o ponto, é isso que é ensinado ainda na academia. É assim que a gente aprende a gerir empresas, né? No entanto, o mundo mudou. Só produzir mais, só subir mais rápido a escada que a gente já está, não quer dizer que a gente vai entregar resultado. A gente vive um contexto onde a tecnologia traz novas soluções, onde do dia para a noite um aplicativo reinventa o mercado inteiro. Então, disrupta, né? Da última década para cá, as consultorias de serviços profissionais, consultoria que trabalha com estratégia, começaram a provocar muitas empresas para não olha só aquilo que você tem que preservar, fazer melhor agora. Olha para o futuro. Melhora o hoje, mas constrói as bases que vão te levar para um lugar diferente de onde você está, que é o que a gente chama de ambidestria organizacional. Total, falar disso. Então, também. a gente vem de um contexto onde a gente tinha esse lugar, né, de produzir mais, produzir melhor, e essa empresa já era uma boa referência para o mercado, mas vem um CEO que já está muito conectado com esse contexto e fala, tá bom, eu preciso levar essa empresa para o futuro. E como é que eu olho para os meus líderes e faço com que eles cheguem comigo lá? Talvez esse desafio ele esteja presente em boa parte das organizações do Brasil. Com certeza, com certeza. E Pandemia para cá mais forte ainda. Mais forte ainda. E deixa eu traduzir quando o David trouxe um conceito muito legal, até para você que está ouvindo, chamado ambidestria, né? Basicamente a empresa pensar não só como ela faz dinheiro hoje, mas como é que ela traz o dinheiro, como é que vai ser o mercado do futuro e ela antevê isso, tá? Então a tradução seria basicamente essa, porque a gente percebe o seguinte, várias empresas, os cases mais famosos, todo mundo fala, Kodak, Blockbuster e tudo mais, na verdade elas morreram porque faziam muito bem, né? Eram muito bem sucedidas naquele processo e faziam muito bem aquilo. Na verdade, ela morreu porque fazia muito bem, se apaixonou. Preserva. Muito bem por muito tempo. Muito bem por muito tempo e não se reinventou. Então, quando a gente traz o conceito... Não é que ela executou mal, né? A Kodak fazia filmes excelentes. O que ela não viu era o futuro. Exatamente. Então, o conceito de ambidestria é justamente, talvez, assim, será que a empresa está se preocupando em se reinventar? E aí acaba que você tem quase que duas empresas dentro de uma só, por isso a ambidestria, né? Uma empresa que continua sendo eficiente, né, para trazer o dinheiro de hoje, mas uma empresa que está preocupada em como trazer a receita do futuro, né? Como é que ela traz novos mercados. E o conceito disso vai até aquele conceito de Harvard de ter os 3 horizontes. Né? Os 3 horizontes da inovação da McKinsey. Exatamente, da McKinsey. E aí, olha, é porque eu aprendi isso quando eu fiz o curso em Harvard. E aí você olha o horizonte atual com a empresa hoje, horizonte 2, é o que está crescendo. O horizonte 8 é a vaca leiteira, o que está dando resultado hoje. Horizonte 2 é o que está impulsionando o crescimento. Né? Vamos alavancar. O que a gente pode alavancar. E o horizonte 3 é o que é lá na frente, que a gente não faz a mínima ideia. É o laboratório, é o teste, né? Descobrir novos mercados. Né? Na primeira conversa com o CEO, que já estava na empresa, já tinha feito um processo de planejamento estratégico e trazia muito dessa visão, e trazia para a gente, olha, eu tenho opções estratégicas. Eu tenho um lugar que é para preservar a nossa operação, nós já colocamos coisas que nós acessamos para alavancar, e se a gente enxergar espaço, eu tenho várias opções para transformar. Eu tenho os 3 horizontes da inovação pensados aqui. No entanto,
como é que eu aproveito o meu modelo de planejamento para conectar mais a minha liderança, para entregar mais resultado e principalmente para levar as pessoas e essa empresa para esse futuro desejado. Esse era o desafio no projeto. Que legal. Pouca coisa, né? Pouca coisa. A gente até começou isso numa empresa tradicional e uma liderança que já estava lá há muito tempo. Isso aí, Não é porque mudou o CEO, mas não mudou toda a liderança. Perfeito. Então, boa parte dos diretores da média gerência já tinham mais de uma década de casa. Se você olha a estrutura, a gente está falando de um pedaço do sul da Bahia que é muito importante para o plantio de celulose no Brasil e que as pessoas levaram suas famílias para lá e a formação ela é muito familiar. Por isso, o modelo de gestão, o modelo de influência, o feedback, o ambiente fica muito relacional também. Então, isso também pode ser um baita facilitador para criar esse acolhimento, mas pode ser um dificultador quando você precisa fazer mudanças drásticas rápido. E até porque você falou uma coisa aí que é o regional. Não estamos falando de São Paulo, né? Onde, de fato, conceitos assim são mais difundidos. Não, estamos falando do interior da Bahia. Inclusive, quando a gente fala que o David foi literalmente lá, a gente jogou o David lá de paraquedas, David literalmente foi lá pro sul da Bahia, ficou lá, coletou, pegou, fez várias, acho que você podia até contar, né, uma vez que você falou do início, né, do desafio, como é que foi chegar lá e como é que foi começar a descobrir o que você encontrou no diagnóstico, né, e o que foi aparecendo, e aí você foi tendo uma visão mais clara do que era o desafio, né? Falar de 3 movimentos, então, que a gente viveu nesse processo de consultoria, de entrega de metas, de entrega de aprendizagem dentro dessa empresa. Importante dizer, a gente está falando de um projeto que ele agora está chegando no seu 3º ano. Perfeito. Então, ele encadeou numa série de ações para chegar no resultado e no patamar que nós temos hoje. Ou seja, não foi um projeto curto, não foi uma coisa de curto prazo, faz um workshopzinho e vai embora. Não, 3 anos cultural é isso, né? Frequência e sequência. A gente consegue sim fazer avanços importantes rápidos, mas sustentar frequência e sequência. Tanto que quando até o Ixá começou com a narrativa dele aqui, a gente parece que é um case de desenvolvimento. Quando você fala, cara, transformação cultural total de uma empresa que tradicionalmente estava operando que dependeu do desenvolvimento da liderança para funcionar bem. Perfeito. Cultura é isso, né? Os agentes e os comportamentos que eles sustentam. Perfeito. Então, o primeiro movimento que a gente chega lá nesse contexto, importante dizer o cenário. O Nilson falou, poxa, a gente está chegando no sul da Bahia. As mentes mais brilhantes do país que trabalham com celulose estão lá, né? Então, muito bem formados, gente muito referência mesmo, com os melhores títulos para esse mercado. Só que para esse mercado, na indústria, na parte técnica, não necessariamente mais alinhado com toda essa transformação. Acho que é legal falar de um conceito que qualquer pessoa que colocar no Google agora vai encontrar, e é um autor que nos ajuda a entender bastante esse movimento que a empresa precisa fazer. Vou falar do autor Henry Mintzberg. Quando eu digito no Google modelo organizacional, vai aparecer um gráfico para a gente. O que ele diz? Toda empresa responde a um ambiente. Qual é esse ambiente? Pode ser o acionista, pode ser o mercado, pode ser até a vontade de crescer que um CEO traz para esse determinado contexto. Muito bem. Para isso, a empresa tem uma estrutura organizacional que responde a esse ambiente. O primeiro bloco, a parte de cima, ele chama de vértice estratégico. É a alta liderança. Ele até desenha bem angulado, assim, ele fala, olha, a alta liderança precisa estar muito sólida naquilo que ela quer. Precisa ter um pacto de gestão, precisa acreditar nas mesmas coisas, precisa falar a mesma língua. Precisa aquilo que um está sonhando, o outro consegue traduzir na sua determinada área. Então, qual é o papel de cada uma das áreas? Isso está claro? Quando isso está duro, um núcleo duro, a gente consegue trabalhar melhor a média gestão. Então, quando a gente começa a descer para a média gestão, a gente está transportando aquilo que esse vértice estratégico, esse grupo que toma decisões, precisa fazer com operação. Muito bem. Se a média gestão já está preparada em termos de competências, já tem essa visão de mercado, ele desenha isso um pouquinho mais largo, e aí ela transporta isso de maneira mais fluida. Se isso está um pouco mais distante daquilo que o CEO quer, que os diretores querem, que as áreas ambicionam, ele desenha isso um pouquinho mais fino. Aí ele fala assim, olha, se as pessoas não estão tão preparadas, isso está um pouquinho mais fino, tem 2 blocos que surgem do lado para segurar aquilo que o pacto de gestão pede. Um, que ele chama de tecnoestrutura, é processo tecnologia. Meta está claro? Processo. O sistema de gestão das metas também está funcionando bem? Tecnologia. E tem um outro lugar que chama staff, recursos humanos. O ciclo de gestão de pessoas já está bem estruturado? Os modelos de feedback são assertivos e estão ligados àquilo que a empresa quer? Então, se esse lugar de staff,
se esse lugar de processo está funcionando bem, ele dá apoio para essa média gestão que ainda está se preparando para lidar com a pressão que a empresa precisa aguentar, né, que está combinada entre os seus diretores, os seus líderes de alta gestão desse núcleo estratégico. Muito bom. Ou seja, se isso não está alinhado, o que você já está trazendo assim, se não existe esse alinhamento, já vai complicar. A operação tudo. É a parte de baixo, é a maior parte da empresa. Se isso daqui do meio não está alinhado, não transporta. E a operação fica fazendo coisas muitas vezes que não importam tanto e que não entregam tanto resultado ou não estão na direção que a empresa precisa. Então, o primeiro trabalho a ser feito é alinha processo, alinha meta, porque você ajuda as pessoas que ainda precisam de um tempo de desenvolvimento a chegarem lá. Que a gente foi lá fazer, definir qual era o papel de cada uma das diretorias, quais as suas iniciativas prioritárias para aquilo que a empresa desejava no ano, define claramente o que a empresa deseja e como ela vai comunicar isso, e desenha a meta para todo mundo. Sim. Então, o primeiro processo foi cascatear a meta. Agora você tem papel mais definido, processo ajudando, fortalecendo gente ali no meio do caminho. Só que isso muda de um desenho de metas tradicionais? Porque, assim, meta, vamos combinar, todo mundo já tinha meta, né? O que isso mudou? Excelente. Eles já vinham de um processo de desenho de meta no ano anterior. Era um processo, inclusive, desenhado por uma consultoria bem conhecida no mercado. Ele fazia gestão por diretrizes, mostrava um plano para cada opção estratégica, qual que é o caminho que a empresa pode fazer. E as pessoas não entendiam claramente, né? Tinham muitas metas desenhadas naquele modelo, eles até chamavam assim, é uma meta PDCA. Eu falei, PDCA? A gente está falando de plan, do, check? Não. Promete e depois corre atrás. No processo de desenho de meta, a gente nem sabe necessariamente se aquilo que a gente está colocando lá é aquilo que a gente vai conseguir executar. O plano não está claro. O que a gente precisou fazer? A Revo foi lá e desenhou não só qual era o posicionamento do ano, mas traduziu. Sabe aquele negócio? Precisa que eu desenhe ou tá claro? É bom desenhar. A gente levou um artista, uma facilitadora gráfica, desenhou painéis infográficos com os compromissos de cada uma das áreas e qual que era o papel de cada pessoa. Assim, as metas ganhavam sentido. E outra, nós calibrávamos todas as metas juntos. Então, você imagina, 100 e poucas pessoas era o volume de líderes, mais de 500 metas. Nossa, 100 e poucos líderes e 500 metas. 500 metas e todo mundo passando junto. Isso daqui tá smart? Isso aqui tá alinhado estrategicamente? Isso aqui dá para executar? Então não podia ter inconsistência. Deixa eu trazer eu quero dar essa clareza para quem está ouvindo o que é esse trabalho, né? Faz um recorte para a gente rapidamente, né, David, do que é isso em linha do tempo, calendário, né? Você chegar lá, conversar com eles, fazer todo esse diagnóstico para depois isso começar a ter os compromissos vindo da aula da liderança e começar a gerar as metas e aí vir calibrando. Como é que é isso aí numa linha do tempo, assim, né? Uma consultoria de serviço profissional, você pegar uma Big Four, isso são 6 meses de trabalho. A Revo é 1 mês. A Revo fez um processo de desenho de como seria, né, cada uma dessas etapas de posicionamento de uma semana para outra. Fez numa terceira semana o desenho das principais iniciativas de cada diretoria e em uma semana fez o desenho de todas as metas da organização. Importante dizer, a gente está falando 2020, final de 2022. Quando fizemos isso em 2023, a gente fez em 3 dias. Nossa. É porque uma vez, eu acho que o difícil é aquela coisa, mover quando não se tem esse modelo, padrão. Né? O padrão, criar o padrão. Mas depois você levantou o peso, já carregou. A manutenção é um pouco mais, né? Fazer a revisão As pessoas já sabiam o seu papel, as pessoas já conseguiam criticar algo que elas já tinham feito. Então, a gente fez um desenho que conseguiu dar suporte, né? Colocar os papéis das pessoas, as iniciativas, para fortalecer essas competências que a gente ainda precisava criar, deixar mais robusta essa média gestão. E com isso, a gente também fortaleceu esse núcleo estratégico. Ou seja, a operação começava a se conectar mais com o sonho da empresa. Legal. Esse é o primeiro ato. E curioso, muito embate aí na hora de calibrar as metas, muitas idas e vindas, puxa daqui, puxa dali, não entendi, não concordo. Teve, né? Vamos falar que a gente está falando de uma mudança de cultura, de um grupo que estava muito acostumado a olhar melhoria operacional. Então, eficiência. A gente chegava nesse lugar de discussão do que era estratégico, do que a empresa precisa, dos compromissos que a empresa quer assumir, a gente não tinha voz. As pessoas não estavam acostumadas a falar sobre isso. As pessoas não se sentiam seguras a estar nesse lugar.
E aí foi onde a gente percebeu que não seria só cascatear a meta, agora a gente precisava, no segundo ato, fortalecer comunicação e competências das pessoas. Até para criar cultura. É isso aí. Então a gente começou a estabelecer alguns compromissos legais para que essas pessoas chegassem nesse lugar. Olha que interessante, eu deixei anotados aqui os compromissos que a gente trouxe para o primeiro ano. Primeiro é segurança física e psicológica. Segurança é uma máxima, é um valor, né, para a gente falar de indústria. Mas segurança não é só física, segurança é psicológica também. Eu só vou falar, eu só vou me dispor a errar, eu só vou testar o novo se eu tiver um lugar que eu me sinto confortável para falar aquilo que eu acredito que é de forma diferente, se eu consigo errar nesse contexto para conseguir colaborar melhor. Legal. Então, segurança física e psicológica... Isso já é uma mudança, ainda mais em indústria e tal, é uma mudança de mindset. Perfeito. Né, para ter esse lugar, porque o pessoal, principalmente a indústria, né, quando vem muito de um modelo de eficiência, é muito o famoso by the book, né, é muito processual, é muito cartesiano, tem que seguir as regras e não tem questionamento, né? Perfeito. Então, e olha muito para a segurança física, mas não psicológica. O segundo pilar foi pensar que o negócio devia estar apoiado sob lentes digitais. A gente ainda não tinha um espaço para falar de inovação disruptiva, de transformar o amanhã, mas as pessoas deveriam procurar formas de ganhar mais eficiência ou mudar a rotina a partir de lentes digitais. Como é que a tecnologia pode nos fazer chegar ao lugar que não chegamos? Segundo pilar. E o terceiro é que a tomada de decisão precisava ser mais ágil, e não só ágil, compartilhada. Então, quando a gente compartilha mais, criou mais segurança psicológica e estou trazendo novas ferramentas, a gente fomenta o ambiente onde as pessoas vão chegar mais nessa pauta. Elas não chegavam. Esse foi o cenário que a gente encontrou. Tinha muito silêncio no momento de apresentar essa estratégia, esse movimento. Eu não sei se eu estou me entendendo aqui. Acho que é legal citar aqui um outro modelo. Tem um autor chamado Peter Block, ele lançou um livro chamado Comportamento Organizacional, ele diz que uma empresa, para ser sólida, ela precisa ter 6 coisas. A primeira delas é propósito. Propósito é assim, eu sei porque eu estou aqui, os valores compartilhados estão claros? Se isso não está claro, as pessoas não vão se sentir motivadas a fazer parte dessa empresa. Motivação é intrínseca, ela tem a ver com valores, né? Então, a gente precisa deixar claro qual que é o propósito, por que a gente está fazendo isso? Para que as pessoas se conectem ou vejam que esse não é o lugar delas. Segundo Aí quase assim, a máxima nessa história, eu sempre lembro do Simon Sinek e o Golden Circle lá, para falar o porquê a gente faz o que faz, né? Perfeito. Se não tiver porquê, eu não sei porquê. É o começo, o começo de tudo. Então, motivação faz eu estar aqui. Visão faz com que eu permaneça. O que eu estou projetando vai fazer com que a curva de engajamento das pessoas se mantenha por mais tempo. Então, motivação é interna, engajamento é estímulo. Sim. Então, quando a liderança consegue comunicar o que ela precisa desenvolver, né, segurança psicológica, esse lugar, né, de lentes digitais, tudo mais, as pessoas vão se conectando. Eu acho que eu faço parte disso também. Legal. Tem um terceiro movimento que as pessoas vão se sentir inseguras se você não deixa claro qual que é a diretriz estratégica. Assim, nós vamos crescer com quais áreas, com quais metas, com quais ambições. Isso precisa estar mais específico. Por isso, meta ajuda demais a amarrar esse lugar filosófico do porquê. E dar a direção também, né? Isso aí. A visão é muito inspiracional. Perfeito. Agora, a diretriz estratégica ela tem que ser bem objetiva, tangível, né? Últimas 3 coisas aí fala de como é que esse grupo trabalha junto, né? Fit cultural. A gente vai encontrar numa transição uma formação de silos muito forte. Tem gente que não vai trazer para a mesa quais são seus desconfortos. E esse lugar, ele pode corroer uma empresa, né? Ele traz um lugar que as pessoas não gostam de participar. Então, quando você cria muitos silos por causa da mudança, você cria muita instabilidade. Então, trazer um lugar onde as decisões são compartilhadas, trazer gestão à vista, faz com que as pessoas se conectem mais através das suas habilidades e compartilhem suas crenças. Trabalhei fit cultural, preciso trabalhar diretriz operacional. Processo vai ter que melhorar. Por isso eu falo, a decisão tem que ser mais ágil. E aqui a gente teve até um cuidado na apresentação para todo o grupo a falar que ágil não é rápido. Olha que legal. Porque eu estou falando dentro de um contexto de indústria, então a gente vai abrir mão de segurança, a gente vai fazer as coisas às pressas. Não, ágil não é rápido. Ágil é usar a inteligência a favor da decisão. Então, decisões mais ágeis. A partir disso, eu já tenho propósito, tenho visão, tenho diretriz estratégica, tenho fit cultural, tenho diretriz operacional. O que falta? Competência. Se as pessoas que a gente tem lá não estiverem preparadas para isso, se a gente não fizer o investimento que a gente precisa nessa habilidade,
a gente vai ter muita frustração, apesar de toda a estrutura e estratégia estar muito sólida. Por isso, a gente precisa investir mais em desenvolvimento. Legal. E aí as trilhas online começam a chegar para que as pessoas se capacitem nos temas críticos. A gente fez uma série de ações junto com esse grupo nisso. A gente chegou a trabalhar os temas de custo, por exemplo, a gestão de custos de forma mais específica, para que esse grupo se apropriasse mais da gestão e conseguisse discutir com mais maturidade ter competência para entender as conversas, né? É isso aí. E isso ser mais disseminado com toda a liderança, né? Eu acho que esses 6 passos aqui ficam bem evidentes, né? A metodologia e a forma de desenvolver uma cultura forte. Perfeito. A gente ressaltou aqui bastante o desafio. Já entramos um pouco em como solução, resolvemos. Sim. Só que tem uma parte da solução aqui que eu queria que você explorasse mais, que é a parte que você falou de fit cultural. Boa. Então a gente desenvolveu vários workshops, foram várias atividades lá que tem muito a ver com isso. Encontros, dinâmicas. né? Criar segurança psicológica, criar o fit cultural, melhorar a comunicação aqui para não ser aquela meta PDCA, né? Promete, corre atrás. Isso aí. Então eu queria que você falasse um pouco o desenho das soluções dos encontros, saindo um pouco do alinhamento de metas estratégicas, mas entrando, tá bom, como que foi feito as atividades para criar esse fit cultural? Tá bom. Vou falar de 3 grandes movimentos por ano, né? Já que a gente está falando de um processo que ele perpassa mais de ano. O primeiro movimento é definir metas. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Como eu sei os papéis de cada uma das áreas, qual que é o nível de atingimento que se espera, qual que é o papel de cada um dos agentes. Ao longo desse primeiro semestre, né, a gente está fechando metas no final do ano, o primeiro semestre da empresa corre. Nessa definição de metas, a gente também fazia um grande evento de celebração. É o encontro de líderes do final do ano. Eu cascateio toda a estratégia, eu falo dos compromissos e como que a gente vai vincular esses compromissos a rituais de gestão. Importante dizer que isso não, depois de que o processo de metas era feito, que exigia muita cabeça, muita revisão, um pouco mais técnico, aqui a gente precisava trazer algo mais leve, né? Então os eventos eram edutainment na veia. A Revo trouxe esse aspecto, né, do edutainment para um evento de encontro de líderes, se tornou um verdadeiro show. Eles realmente... Trazer entretenimento para as soluções de educação. Né? Até porque fica mais leve, aumenta essa conexão, porque o objetivo é criar essa conexão entre as pessoas, né? Então tivemos palestras, tivemos convidados externos, mesas de debate, tínhamos um momento de apresentação, cascateamento da estratégia. O grupo participava o tempo todo, interagia com a estratégia. Qual que é o primeiro compromisso? Aparecia lá, segurança física e psicológica. A pergunta era lançada. O que significa para você? E essas pessoas todas iam construindo cada um desses conceitos e como é que iam transportar para a rotina. E ao final do encontro, a gente sempre tinha um team building muito poderoso. Era uma atividade lúdica que levava as pessoas para esse lugar. Quais habilidades nós exercitaríamos e terminava com uma grande celebração, sempre com um happy hour também. Né? Legal. Então, esse lugar, mais as pessoas mais conectadas. Eu lembro um deles, a gente até fez uma atividade de grafite, de arte, né? Foi uma coisa bem lúdica. Então sai do padrão das empresas, Esse justamente. foi incrível, né? Porque a gente trouxe esse lugar das vozes das pessoas e como que a gente simbolizava esses compromissos. E foi em grafite que simbolizou, né? Trouxemos da equipe da Revo grandes artistas, convidamos artistas de rua e criamos grandes painéis de grafite com mais de 120 pessoas. Isso é muito legal, a gente aproveitar assim, o pessoal às vezes corta um pouco o hobby que cada colaborador tem, ou a paixão que cada colaborador tem. E no nosso caso aqui que o David está trazendo, a gente viu uma oportunidade, né? E assim, olha que legal, tá entregando o resultado de negócio, né? Tá entregando várias coisas legais, mas assim, aproveitando os talentos que a Revo tem, né? Tô mandando um abraço aqui pro Cris, nosso gerente lá de produção, um trabalho que ele é da arte lá do grafite, ele é convidado para fazer uma referência do grafite no Rio, né? Fez aí várias ações aí, Rock in Rio, aqueles tênis lá patrocinado pela Adidas, patrocinado pela Adidas, e aí aproveitamos esse grande talento, né, que também é muito técnico, uma referência também na liderança da Revo, e foi lá fazer o grafite, né, com você, fora os outros artistas que estavam com ele, né. Que é importante, todas essas mensagens precisavam ser sustentadas ao longo do ano, então, mesmo o grafite, que é uma ótima referência, os painéis foram levados para o prédio administrativo da empresa. Que legal. Você passa pelas principais áreas onde se tomam decisões, então lá esses símbolos e esses compromissos que foram assumidos. Ficou guardado, né? Foram guardados, serviram de fundo de reunião virtual e tudo mais. A partir desse lugar, a gente... Então, só para falar, então fica muito claro para toda a organização o que é esperado. A gente falou desde o começo essa clareza
Tá até em painel, à vista, grafite, uma forma, e não tão... Não tão gestão à vista tradicional, modelo Henry Ford, né? Mas até a simbologia está à vista ali dos compromissos. Isso é legal. Dois grandes movimentos que ajudaram a sustentar essas decisões tomadas, né? Então, além de levar isso para todos os lugares, gerar visibilidade e consciência, a gente passa a gerar isso em frequência também. Os rituais de gestão foram remodelados das áreas. Ao meio do ano, nós fazemos um grande review de metas, onde entendíamos qual que era aquele nível de compromisso assumido, quais eram os possíveis desvios da realidade que foi encontrada, e também levávamos isso para o conselho. Então, nós também apoiamos essa organização a condensar toda a estratégia que foi feita num documento que mostrava qual era o plano de negócios da empresa, como ela pretendia conectar todos os seus agentes e defendendo quais eram os próximos passos. Então, a empresa não ganhou só uma liderança em todos os níveis mais madura, mas também um poder de comunicação da sua estratégia muito mais efetivo, a partir de um business plan estruturado também pela Revo. E aí fica muito claro, desde o conselho, a alta liderança, toda a liderança e toda a organização. É né? isso aí. E aí, dentro da operação, é legal falar que nesse processo, muitas pessoas foram promovidas. E aí, já promovidas falando dos mesmos conceitos que foram amarrados lá no desenho da estratégia, porque era desses conceitos que se falava nos rituais de gestão em todos os níveis. Então a gente já tinha... O vocabulário está alinhado para todo mundo, né? Todo mundo sabe exatamente o que falar, o que fazer. E você falou uma coisa que eu acho que é importante destacar, né? Cultura, o pessoal às vezes fica adicionando muita... É complexo, é um assunto complexo, é um assunto difícil de tangibilizar, sim. Mas no final do dia comunicação, repetição, frequência, consistência, ficar falando a mesma, não, repetindo, por exemplo, a alta liderança sempre evocando ali, lembrando dos compromissos, de quais são as metas, e isso não pode ser só... Porque o que a gente vê muito, né? As empresas fazem um encontro magnífico uma vez por ano, ou quiçá 2 vezes por ano, e aí fala, esse aqui é a direção, aí depois não se fala mais nisso, né? Aquilo fica perdido, né? Mas você fazer esse desenho, fazer os acordos, mas constantemente no dia a dia aquilo tem que ficar voltando, né? A lembrar que o sistema de metas, ele é só uma alavanca para mostrar quais compromissos nós assumimos com as nossas funções. Então, quando você deixa isso um pouco mais simples, mais visual, usa o edutainment a favor, usa a comunicação da empresa como ferramenta, você torna isso mais próximo das pessoas e mostra mais claramente quais as páginas dessa história que a empresa está vivendo. Perfeito. É legal dizer que de um ano para o outro, né? Primeiro eu falei de 3 desafios, 3 compromissos que a empresa assumiu, e eles evoluíram no ano seguinte a partir desses desafios. Olha que legal. O segurança física e psicológica, ele deu condição para a empresa desenvolver um modelo de liderança mais sólido. Eles chamaram, nesse ano de 2024, de líder na veia. Agora que nós já temos segurança psicológica, a gente precisa estar muito conectado com as pessoas. É líder na veia. E eles falam isso muito forte durante um ano inteiro, a importância da conexão. Trabalhar o negócio sob lentes digitais deu condição para a empresa esse ano trabalhar a adoção tecnológica. Já tinha muita ferramenta que foi apresentada dentro desse contexto. Aí a reflexão, estamos fazendo o melhor uso das nossas ferramentas? As pessoas estão usando no máximo da sua capacidade? Então não é o momento da gente adicionar recurso, é o momento da gente usar muito bem e garantir que a gente tem muita eficiência naquilo que a gente faz. Legal. Por fim, a gente falou de tomada de decisão ágil compartilhada, ela se tornou a rotina eficiente. Já que nós tomamos decisão de uma maneira ágil, é garantir que as nossas agendas, a nossa disponibilidade, o nosso foco está ajustado ao que é prioritário na empresa. Então até o volume de reuniões foi revisado em função dos compromissos que são assumidos nesse processo. Eu vi, a gente teve até uma conversa com eles e jantamos com o CEO, e ele falou que lá agora é proibido ter reunião terças e quartas. Justamente, tem que trabalhar. Então, reunião só pode acontecer segunda, quinta e sexta, e terça e quarta. E lá tem uma particularidade, porque tem coisas que você tem que estar na fábrica, ou tem que ir lá a campo, né, na floresta e tudo mais. E aí ele comentou assim, para que as pessoas, porque o que acontece? Às vezes tem reunião, aí a pessoa não vai. Né, ou não vai a campo, ou não consegue se deslocar. Então ele fala assim, o momento de você estar em campo é terça e quarta. Pelo menos terça e quarta você garante que você está lá ao vivo e aí deixa as reuniões para os outros dias. Mas aí a empresa inteira nessa uniformidade. Né? Agora, David, eu tenho certeza que assim, esse projeto aqui está tudo lindo, maravilhoso. Mas na prática tem muitos desafios. Muitas coisas não vão conforme planejado, tudo isso.
E aqui a gente sempre fala que é o podcast dos bastidores. Então a gente quer saber, assim, aquela coisa que a gente não fala, né? O que aconteceu que não foi conforme planejado, o que você faria diferente, o que você aprendeu durante esse processo. E sem medo de ser feliz, porque aqui na Revo a gente, cara, gosta de trazer o erro à tona, trazer os aprendizados, porque, novamente, o objetivo é aprendam com os nossos erros. Então, se a gente não fala as lições aprendidas, todo convidado que vem aqui, a gente fala, conta a verdade aí. Foi tudo bonito, maravilhoso, como a gente ouviu até agora, né? Vou te falar de 2 elementos, Richá, que eu acho que são matadores, assim, que projetos como esse, que falam de envolvimento da estratégia, de cascateamento com diversos níveis da operação, deveriam conter. Então, 2 aprendizados muito fortes. Primeiro processo que nós fizemos de planejamento estratégico, nós começamos a colocar os núcleos, né, de pessoas que tomavam decisão bem separados do resto da operação da empresa. Uma diretoria falou, olha, eu queria trazer como convidado 2 coordenadores que são muito importantes, eles têm uma visão da nossa operação que vai nos ajudar aqui nesse exercício. Isso não tinha sido combinado. Então, quando chega essa composição, o que a gente tem? Muito mais riqueza de detalhes, a gente tem muito mais aproximação com a realidade de campo, e tem dados que não sairiam tão naturalmente naquela discussão de papel, responsabilidade, iniciativas daquela área, se a gente tivesse com um núcleo que está só olhando para a estratégia. Então, primeiro aprendizado, conectar os diferentes níveis traz riqueza, traz inteligência cultural, faz com que a gente tome decisões mais assertivas. Legal. Claro que a gente tem que criar um ambiente onde isso funcione. Então, e até com a segurança psicológica, como você vem falando. As pessoas conseguirem falar com diferentes hierarquias. Então, a gente aprendeu isso no primeiro ano, no segundo ano a gente aplicou. A gente teve discussões já com diferentes níveis dentro da sala, a gente criou um método para facilitar esse trabalho dessa forma. Segundo toda vez que a gente fala de uma grande mudança, a gente vai falar de coisas que se quebram no meio do caminho. Então, quando você coloca metas que são muito ambiciosas, quais são as grandes áreas que vão sofrer com isso e que precisam ser amparadas durante o processo ou observadas mais de perto? A gente aprendeu ao longo do caminho que toda meta ela precisava de um apoio ou de team building, ou de mentoria, ou de aproximação maior para que a gente chegasse com menos desvio do planejado versus executado. Então, a gente não fez isso no primeiro exercício, a gente viu que algumas metas elas saíam muito do planejado, a gente montou um radar para mostrar aquilo que tinha muito risco de execução, aquilo que tinha se tornado inexequível e aquilo que estava dentro do planejado. Na primeira versão, tinha muito mais isso. Quando a gente começa a se aproximar mais das áreas, desses núcleos, a gente faz trabalhos mais pontuais, pós-planejamento, você consegue minimizar bastante esse impacto. Essa distância, né? O descolamento do que foi desenhado inicialmente. Isso aí. Então, são 2 aprendizados muito importantes. Primeiro, que legal. Envolver diferentes níveis. Segundo, conectar com as áreas que têm maior risco de execução. Eu tenho altíssimo alinhamento estratégico, mas tenho risco de execuibilidade, uma palavra difícil de falar, né? A gente precisa estar muito junto desse risco para monitorar, dar apoio e suporte, para que a gente consiga executar como foi imaginado. Nilson, sabe uma coisa que eu estou refletindo aqui, estou até anotando, porque isso traz muita reflexão do nosso planejamento estratégico na Revo. As metas que a gente desenhou. Não é? Porque assim, na Revo a gente usa essa metodologia, tanto que ensina tudo mais, mas esses 2 pontos que você trouxe aqui, a gente, na nossa execução, acaba não fazendo tanto. Eu acho que a gente tem que refletir até se é a casa de ferreiro, se estamos usando o espeto de ferro de fato. Isso é aprendizado para o mercado inteiro. O método que o David traz aqui é o que ele até trouxe aqui na Revo, a gente faz, tudo mais. Mas assim, até que ponto a gente envolve os coordenadores nessas decisões, nessas E não só isso, você vê, né? Cada meta também ganhar um peso de qual que é o risco ou até trazendo uma outra perspectiva, qual que é a facilidade daquela meta ser atingida ou não, né? A gente criou uma régua para isso. Então, tinham 2 eixos. Um eixo era alinhamento estratégico, quanto que isso é importante para o nosso posicionamento do ano, em 5 níveis. Ou seja, qual que é o impacto daquela meta, né? Porque tem metas que realmente elas são bem-vindas, mas o impacto não é tão eficiente. Must to have, nice to have. Nice to have. Eu Must consigo have, separar nice to um have. pouco isso nesses níveis, colocou 5 níveis. O segundo eixo é a execuibilidade. Tem muito risco.
Isso é super importante, mas é altamente arriscado. Tudo bem, eu estou num lugar que precisa de mais monitoramento. Precisa mais monitoramento. Então, é legal que isso me lembra, né? Separado as diferenças, me lembra até aquele score de growth, né? O score de growth, que é o ICE Score, né? Que é o impacto, né? A confiança que você tem, o impacto que aquilo vai trazer e qual que é a facilidade de implementar, né? Então... E esse é o motivo que eu sempre falo assim, quem mais aprende nesse podcast é quem está aqui entrevistando. Sorte a nossa, né? Sorte a nossa, a gente aprende bastante. Sabe o que é melhor? A gente não tem que reouvir, porque a gente ouviu. Então, mais legal, muito bom. E aí, Richard, deixa eu sempre mudo de marcha. David. Não, eu falo, Richard, agora para você mesmo, é com você. O que eu queria que eu sempre faço aqui nos episódios, mudar de marcha, assim, ele deu 2 grandes aprendizados, né? Mas, David, o que deu muito certo, que você falou assim, cara, desde o início aqui, se eu fosse fazer o projeto novamente, eu certamente levaria, porque, diferente dos aprendizados aí, você acredita que foi uma dica de ouro, um insight que você teve, e falou, ó, o fato da gente ter feito deu muito certo aí ao longo desses 3 anos, né? É interessante olhar os modelos que são implementados desse tipo de projeto no mercado, que eles, por vezes, falam de meta como se fosse só número dentro de um sistema. E desde o início nesse projeto, a gente fala, não é só número, é um processo de comunicação, são compromissos assumidos. Isso tem que estar fácil para as pessoas absorverem, tem que estar visível nos nossos canais de comunicação, tem que ser fácil de entender. Nossa, e isso não está muito presente nesse tipo de projeto, ou por vezes não foi pensado. Né? Comunicação, a partir do momento que você desenha estratégia, vira uma guerra de marketing. Todo líder vira um professor de estratégia. Então, esse lugar só é possível se você instrumentaliza esses 2 ambientes, né? De marketing e da liderança, com coisas que ele consiga usar na rotina dele. Então, por exemplo, a gente começou a ver as capas dos notebooks com um desenho da estratégia da área, suas principais metas, colado. Na capa do notebook. Capa do notebook. Eu abri o notebook, eu sou líder da área, um dos diretores é um exemplo disso. Ele abre o notebook dele e está lá todas as metas, os compromissos assumidos em todas as reuniões. Ele mostra isso para as pessoas. E aqui no fundo de tela dele também. David, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você fala de comunicação, marketear e tal, mas são 500 metas. Nossa. O que você vai falar para as lideranças, para a média liderança, para o funcionário na ponta? Todo mundo só vê a meta da sua área, vê da empresa inteira. O que é marketeado dentro de diferentes níveis de camadas da organização? Obrigado pela oportunidade de enfatizar isso, Richard. O Lehman, né, como empresário que foi reconhecido na sua história por estabelecer culturas fortes, ele dizia que estratégia sólida é aquela que cabe dentro dos dedos de uma mão. No momento que você cria muita complexidade, que as pessoas não conseguem nem enumerar o que elas têm para fazer, fica difícil lembrar, fica difícil consolidar, fica difícil sustentar. Então, o que a gente faz, apesar de ter mais de 500 metas estabelecidas, apesar de cada diretoria ter um papel e uma série de iniciativas desenhadas para tal, dentro de um gráfico de alinhamento estratégico e execuibilidade, você resume globalmente quais são as nossas competências empresariais ou, entre parênteses, compromissos. Então, por isso que eu falei bastante desse início dos compromissos de... Você colocou alguns pilares aí, né? Segurança física e psicológica. Então, são os compromissos que nos levam a executar essa ambição. E esse é o nosso porquê. Então vamos lá. Você já falou aqui, foram 3 compromissos. Dentro de cada compromisso tinha suas metas para garantir que aquele compromisso foi atingido. Perfeito. Foi mais ou menos isso. A lógica é, de onde nós saímos, né? Vamos pensar no one-page strategy, na estrutura mesmo de toda a estratégia de organização. De onde nós saímos? Da nossa identidade. A gente olhava um pouco para esse lugar de missão, visão que a empresa projeta para o mercado. Depois, nós fazíamos o exercício do que são as pressões externas e definíamos qual é o nosso posicionamento do ano. Para o posicionamento, a gente definia, mas como que a gente sabe se a gente está chegando nesse posicionamento? Por exemplo, assegurar a geração de valor da organização. A gente define objetivos. Então, eu tenho 4 objetivos, mas em que nível eu preciso chegar em cada objetivo? Eu defino metas. Perfeito. Para executar essas metas, eu vou ter que fortalecer o que dentro da organização? Eu defino pilares, compromissos. E esses compromissos são 3, são 4, tem que caber dentro de uma mão. E aí isso a gente repete e sequencia em todos
os rituais de gestão. Aqui eu tenho essa sensação de mais solidez e direção da estratégia. E aí quando você começa a desdobrar isso por diretoria, por área, aí é que você chega na composição de um número de 500 metas, né? Mas no fundo... Faz sentido individual, mas eu entendo tudo. Isso, exato. No fundo, quando você faz o caminho contrário e vem subindo, no final do dia você está amparando, né, esses 4 pilares aí, né? Perfeito. Legal. E aí, o que é comunicado para a empresa inteira? Os 3 compromissos com as suas macrometas, ou isso mais o compromisso dentro de cada área? Essa sequência que eu enfatizei para vocês compunha um one-page strategy, né? Ele é um modelo que vem lá desses métodos do Lean, do Kaizen, né? Apresentar toda a estratégia da empresa numa página só. Essa página, ela era não só apresentada, mas enfatizada como um compromisso que os líderes assumiram e que eles fazem parte para garantir que vai acontecer. Então, essa página, ela era transferida para todos. Esse One Page Strategy, todo líder deveria saber falar sobre ele. Inclusive resultados financeiros, meta de EBITDA. Resultados financeiros. E aqui você tocou num ponto excelente, porque em algum momento, no segundo ano desse trabalho, nós percebemos que o líder não tinha tanta propriedade sobre o impacto financeiro de algumas das ações. Aquilo que estava aparecendo lá no orçamento não necessariamente refletia a realidade da sua execução. Não necessariamente refletia a realidade que a empresa estava vendo no mercado, os riscos. Então, o que a gente fez? A gente foi capacitar os líderes em gestão de custos. Ele entender como é que funcionava financeiramente a empresa para poder discutir sobre essas métricas que impactavam todo o negócio, em todos os níveis de liderança. E aí, a minha pergunta que eu quero chegar exatamente é, esse One Page Strategy, incluindo metas financeiras de EBITDA, era só para toda a liderança ou descia para o cara que estava lá na indústria? Para níveis de liderança, inclusive quem está nas frentes de liderança operacionais, né, na frente das lideranças do campo, a gente até níveis especialistas, e essas pessoas tinham que traduzir isso. Por isso eu sempre tenho algum compromisso voltado à comunicação, para qual era o impacto disso na rotina de quem está executando a sua função. Perfeito. E ao longo do tempo, que é muito legal, que a gente percebeu, assim, não um indicador específico, né? Mas a gente percebeu muito mais presença dos líderes nas discussões. Foi muito enfatizado pelos diretores, né? No último evento de fechamento de ano, onde apresentava a nova estratégia para toda a organização, foi a primeira vez que a gente viu líderes de todos os níveis, de todas as áreas, levantando a mão, falando sobre a estratégia. Os diretores falavam sobre isso emocionados. Então, o ganho de maturidade dessa conversa foi enorme, né? De um período para o outro a partir desse trabalho. E me corrija se eu estiver errado, porque até o Richard perguntou, né? Isso era para todo mundo. Eu entendi que cada diretoria, como a gente ia desdobrando, cada diretoria tinha o seu mapa, né, que se conectava com o mapa maior, mas quando ele olhava para a diretoria dele, ele tinha esse mapa traduzido, que era até a capa do notebook. Suas iniciativas. As iniciativas deles, da estratégia da área dele, né? Isso aí, suas iniciativas, as metas de cada pessoa dentro dessa parte da organização e os compromissos que ele assumiu. Então, cada um deles tinha um caminho, gráfico. Um gráfico que se conectava no gráfico maior, né? O que eu achei mais interessante é assim, que a meta tem que estar clara para toda a liderança. Concordo que não tem como isso não estar. Isso é um núcleo duro, que sustenta qual que é o objetivo, qual é o nosso pacto de gestão. Agora, mas não chega na operação se a gente não trabalha bem com os outros níveis. Então, só que para chegar na operação, às vezes aquela linguagem não é a melhor linguagem. Então eu gostei muito que você falou, a gente tem que criar uma tradução para chegar na ponta, e essa tradução está muito mais em como que impacta a ponta e talvez nos comportamentos que precisa ter dentro da organização para aquilo acontecer. Perfeito. Porém, a pessoa que está na indústria operando uma máquina, ele não tem que saber a meta de EBITDA do ano, porque ele nem sabe como isso significa. E em comportamentos. Tá bom, meta de o que eu faço com isso? Então vamos traduzir isso para comportamentos. Então eu achei bem legal essa estrutura aí. Eu acho que agora consegui fechar isso tudo. Boa. Legal. Agora vamos ao seguinte. Isso tudo aqui é lindo, maravilhoso. Vou botar o chapéu momento do CFO coração de gelo. Apareceu o CFO coração de gelo. Coração valente. Você tá falando tanto de estratégia, né? É bonito falar narrativa, mas... Quanto que isso custa, né? Agora é o seguinte, isso é lindo, maravilhoso, mas assim, contratar uma consultoria, trazer um David de São Paulo até Bahia. Porto Seguro, até Bahia, para falar tudo isso,
Pô, cara, vamos fazer isso interno que é mais barato. Ficar semanas aqui com a gente semana, desenhando coisa. Grafite, post-it na parede. Imagina que terrível pro David ficar lá em Porto Seguro. Né? Isso pro David ele até gosta, né? Mas assim, isso tudo é caro. Sim. E por que não ficar no modelo antigo? Bem ou mal, cara. Celulose, eu não sou uma empresa de tecnologia. Celulose sempre vai ter. Sempre vai ter que... Isso não consegue ser mudado pela inteligência artificial tal. Então é o seguinte, cara. É planejamento de longo prazo, cresce, corta a indústria e ser eficiente. Perfeito. Por que fazer isso? Quais são os ganhos? E também qual o ROI desse projeto? Tá, deixa eu trazer 2 elementos que enfatizou que são importantes. Primeiro, a gente está falando de uma empresa de um commodity ambiental, né? Então, característica celulose é isso, a gente está mexendo com madeira, a gente está mexendo com floresta. O commodity ele tem... E renovável, importante, renovável, porque diferente do petróleo que um dia acaba, isso aqui nunca acaba. Você replanta, toda a vida você vai ter aquele commodity. Então, a primeira característica ser um commodity não é marca que vai definir valor de mercado. Sim. Ele tem que ter abundância, ele tem uma necessidade, mas ele tem uma necessidade também para a sobrevivência das pessoas. Ele é ambiental, então ele é altamente regulado. Né? Até para conseguir financiamento, BNDES, etc., essa empresa precisa estar muito ajustada nas suas práticas de gestão, no impacto nas comunidades, na responsabilidade daquilo que ela faz. Então, isso cria uma outra camada de consciência para esse negócio. E que, se eu foco só em operação, especificamente, não necessariamente eu estou tão presente nesse lugar. Como que eu facilito as pessoas melhorarem a vida delas toda vez que a gente trabalha com esse tema, independente do lugar da operação dessa empresa que ela esteja. Tá? Desde quem está no campo, quem mora numa comunidade indígena, que está do lado dessa plantação, por exemplo, de eucalipto, até para quem está tomando decisões financeiras nesse negócio, como é que eu melhoro a forma que eu faço isso para melhorar o impacto disso na vida das pessoas. Então, tem um outro aspecto que é nível de consciência. Então, nível de consciência melhora a eficiência do negócio, melhora a lucratividade, melhora a disponibilidade financeira nesse negócio especificamente. Então, ele é muito importante para que isso aconteça. Mas não é fácil chegar nesse nível de conclusão. Por isso, o CEO sendo patrocinador, né, um cara incrível, ajudou bastante a gente conseguir mobilizar o olhar para a importância disso. Mas falando sobre o retorno do investimento, eu trouxe aqui, eu acho, um número que ele é muito legal de ver. Se a gente compara 2023 e 2024, a gente teve uma redução de desvio, tá, entre metas planejadas versus metas realizadas, porque eu disse para vocês, todo ano, meio do ano, a gente faz um radar das metas. É o mid-year, né? Faz um review. O que estava lá em verde era o que está dentro do planejado. O que estava em amarelo tem um risco de execução. O que estava em vermelho se tornou inexequível. São condições que a gente não imaginava, que a gente encontrou e não dá mais para executar. A gente teve uma redução de desvio, ou seja, qualidade das metas, qualidade da operação em 43% de um ano para o outro. Nossa, bastante. No eixo das metinhas vermelhas, aquilo que se tornou inexequível, tá? A gente saiu de 16% para 3%. Então a gente está falando de uma redução de 81% do inexequível, não dá para fazer. Que legal. O planejamento da empresa melhorou muito. E a assertividade também. A assertividade e execução melhorou muito. Então, falando de resultado em todas as áreas da organização. Sim. Inclusive financeira. Então, parou de ter o modelo PDCA, né? É isso aí. PDCA agora ele remota como a gente aprendeu na escola de administração mesmo. Não é mais o corre atrás. E o legal é que você mostra essas reduções de desvio, você percebe o seguinte, olha como a empresa... Aí tem a mudança cultural. Sim. Porque você está vendo que a operação e as lideranças da ponta, né? Estão conseguindo executar as metas que estão vindo da estratégia, né? Então, se você percebe, porque é muito natural você olhar para essas empresas e ver um descolamento muito grande. Aqui o que você está trazendo é redução desse deslocamento absurdamente, né? Perfeito. Né? E aqui já é possível falar dentro da organização agora nos seus próximos passos de sucessão, da formação dos talentos dentro desse novo contexto,
na formação da base dos profissionais, para estarem também nesse lugar, né? Então a gente conseguiu acelerar competências toda essa gestão, dessa liderança, e agora a gente começa a olhar para tornar todas as pessoas que estão envolvidas com esse negócio também mais conscientes, mais competentes para executar. Poxa, fala para um CFO que você vai reduzir em 43% as metas. O nível de desvio, né? O nível de desvio das metas. Versus realizado. Ou seja, eu fiz um orçamento prevendo faturar 100 e antes eu podia estar faturando 60. Né? Só dando um exemplo aí que um dos indicadores. E falar que você vai reduzir isso em 40% foi muito interessante chegar no meio desse ano e enxergar o painel com o volume amarelo bem menor e o vermelhinho desse tamanho. E naquilo que era amarelo eram temas que a gente já sabia que seriam muito desafiadores para o ano. Então não é que eu errei no planejamento, é que a gente sabia que aqui tinha muito risco. E que provavelmente entenda por que isso é ROI, né? Por que isso dá um retorno, porque o planejamento do ano, o orçamento do ano é feito em base das metas. Exatamente. Se você projeta uma meta de 100 e você desvia muito, acaba com todo o seu orçamento. Tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Então você ficava replanejando no escuro. A partir do momento que você reduz isso, você consegue cumprir o orçamento e você garante os investimentos, garante bônus, garante... Então você vai fluir a governança, reportar isso para os acionistas. Pro conselho. Quero reforçar a tua abertura sobre esse ponto específico, Richard, porque, veja, nós falávamos de uma organização muito focada em eficiência operacional, né, em ganho de excelência nesse sentido, mas nós conseguimos ser mais eficientes, a gente consegue trazer resultados mais tangíveis quando todo o grupo tem mais consciência sobre a estratégia e os seus líderes estão preparados para discutir isso. Perfeito. Então, a gente tem ganho também de eficiência, também de operação, né? Mas a gente precisa trabalhar a conexão das pessoas para isso. Você resolveu o CFO muito rápido aqui, esse coração de gelo aqui, você tem que melhorar o teu coração de gelo. Preparado, com seu número na mão. Então, muito bom, muito bom. Agora eu queria evoluir para aquela pergunta filosófica que a gente faz em todos os nossos episódios. David, para você, o que significa a revolução da aprendizagem? Essa é uma pergunta grande, né? Sei que ela não tem certo e errado, mas para mim está num lugar que acho que está bem presente nesse projeto, por isso fiquei muito feliz de falar sobre ele, que é diminuir esse espaço entre o sonho e a realização, entre o potencial e a competência, entre o desejo e o resultado. Para mim isso é a revolução da aprendizagem. Todos os mecanismos, toda a tecnologia, todo o processo que a gente usa deve promover isso, diminuir esse espaço entre o que a gente sonhou nas organizações, né, para a vida das pessoas e aquilo que elas conseguem concretizar. Para mim isso é a revolução da aprendizagem. Certeiro, hein? Pum! Papum, né? Tramontina. Corte rápido. Aprendi numa boa escola. Só não vi com a minha camiseta da rede. Não, e é interessante que você foi bem direto e muitas pessoas vão em outras linhas, a tecnologia, o protagonismo e tal, mas você resume muito bem, né? A gente tinha um sonho e tem um realizado. E aí, para isso, tem que revolucionar toda a aprendizagem da empresa, porque as pessoas precisam aprender tudo que a gente falou aqui hoje, em novas competências, para que isso seja reduzido. Então, gostei. Muito bom. Corte rápido, direto. Legal. David, agora eu queria que você falasse um pouco quem é o David. Quem é o David na fila do pão, né? Que privilégio. Ou dentro e fora do LinkedIn. Uma coisa que vale a pena falar é que o David também é especialista da Revo no nosso catálogo, tem vários cursos aí. Justamente se você está gostando desse papo de gestão, liderança, de estratégia, o David é um grande especialista do nosso catálogo. Arrasta para cima, tem um código de cupom, não, brincadeira. O David é um especialista aí muito bom em nosso catálogo. Fala vários temas incríveis sobre gestão. Quais temas que você gravou? A gente está falando sobre várias ferramentas de gestão. Então tem um tema bem completo chamado Alavancas de Desenvolvimento, que vai dar um panorama de mercado e aquilo que todo líder deveria saber sobre gestão. E temos vários outros que estão focando aspectos específicos, como eu me torno um melhor líder, como eu faço uma gestão mais eficiente da empresa. Quem não conhece, vale a pena acessar o catálogo. Eu sei que é um curso muito desejado, sai bastante. É interessante que nas andanças, né, pelo país, várias pessoas me param, eu assisti aquele curso na Revo, incrível. Né? Legal. Então, quem ainda não acessou, vale a pena. Falando um pouco da minha carreira ela é de um apaixonado pela aprendizagem. Já tem mais de 20 anos nesse mercado. Eu começo como alguém que estava dentro de uma área comercial e precisava performar bem, ensinar outras pessoas a performarem
também dentro daquele nível. Foi lá que você aprendeu meta, né? Meta comercial tem que vender. Tá na veia. Então me tornei líder muito jovem, era gerente de uma área dentro de uma indústria, performava bem e precisava fazer com que todo um time performasse. Aí eu entendi que a aprendizagem ajudava nesse processo. Então me tornei também um líder que treinava. A partir do momento que eu fazia isso naquele ambiente de negócio, eu também passei a fazer com clientes e migrei para a aprendizagem, para as consultorias de aprendizagem. Tive o privilégio, na última década, de ser diretor de algumas marcas e quero enfatizar a oportunidade de trabalhar com esses dois gênios aqui, né? Sendo também o diretor de marketing e vendas da Revo. Foi um bom tempo aí com o diretor da Revo também. Foi um processo muito importante e carreguei junto a essa trajetória toda ser também um facilitador e uma pessoa que desenhava a aprendizagem. Então, geri diversos grupos em diversos segmentos de aprendizagem, vi um monte de projeto e como a minha carreira estava inclinada para cá, volta e meia o cliente, David, você não consegue estar dentro desse projeto também? Então, ao longo do tempo, eu fui migrando para ter a minha carreira mais preenchida pela execução dos projetos, pelo diagnóstico, por entender né? o melhor o que a empresa precisava e desenhar modelos que tivessem mais adequados a isso, né? Ganhei alguns prêmios nessa carreira como profissional de destaque, executei projetos grandes, acho que 500 maiores empresas do país, quase todas, e tenho muito carinho por essa vivência e conhecer gente brilhante como foi esse caso específico que a gente citou hoje da Veracel. E o legal da carreira aí, a gente acompanha um tempo, né? O David falou bem que ele teve uma época que foi diretor aqui da Revo. Sim. E quando era diretor, você vendia cada projeto mirabolante que só o David conseguia entregar. Então, de ser diretor para ficar a maior parte do tempo em entrega, executando o projeto, né? Em consultoria, e aí a gente acabou fazendo um pouco essa transição de carreira, né? Fez a sucessão, o Nilson, que era diretor de operações, acabou assumindo o seu lugar. Com muito mais talento que eu, inclusive. E aí você foi agora muito mais para campo. Isso. E o legal também, você vem de muitos anos de consultoria no mundo tradicional, né? Presencial, vamos dizer. Sim. E a Revo foi sua primeira experiência no mundo da tecnologia, né? Eu vi muitos episódios, assim, pensar nesses 20 anos da aprendizagem, as consultorias que eu gerenciei, testando alguns dos conceitos que a Revo hoje aplica com escala, com muita eficiência, com um domínio que a gente não vê no mercado. Legal. Então, eu vi quando começava a aparecer o tema TMS, LMS, as plataformas, como é que era? Como é que a gente fazia uma trilha digital? Eu vi um pouco isso embrionário 20 anos atrás. E a Revo, para mim, foi um novo episódio e conhecer isso num nível diferente daquilo que o mercado aplicava. Por isso, tenho muito orgulho de fazer parte desse catálogo digital, ser um dos nomes que está lá dentro do LearningFlix. E agora tem uma curiosidade sua, né? Uma curiosidade que a gente começou falando aí, que a gente foi treinar hoje de manhã. Fala um pouco aí do seu hobby. É verdade. Sua paixão. Uma trajetória importante. Acho que como muitos, né, eu entendi ao longo do tempo que saúde era aquilo que viabilizava realizar grandes coisas na vida. Né? A gente falou de segurança psicológica, segurança física. Está nesse lugar. Se a gente está num ambiente que a gente precisa produzir muito, a gente precisa estar muito organizado e equilibrado para isso. Então, na minha carreira, em algum momento teve um estalo, opa, preciso cuidar um pouco mais da minha saúde. Muito projeto, muita gestão de meta. E aí, como qualquer pessoa, fui lá para a academia entendendo um pouco mais do perfil, me entendi que atividades individuais faziam muito sentido para mim. Em algum momento, eu entendi que o esporte de força era um lugar onde eu me completava, né? Porque você era acima do peso na época. Sim, fui obeso em 2017. Então, passei a fazer um trabalho físico, musculação, diversas modalidades. Fiz até circo, né? Nossa, coisa que eu não falo muito. Mas já tá aqui. É legal que o David... Pessoal, corta isso, vamos botar isso no Instagram. Isso vai pro meu LinkedIn, tá? E o legal é que o David mostrou uma foto dele, não muito tempo atrás, né? Foi 2017. Falou, olha eu aqui. Eu falei, caramba, David, não é você, né? Então, movido por isso, fui aprendendo algumas coisas e eu entendi que esse lugar de aprender com a frustração do esporte, a gente ensina tanta coisa. A disciplina da execução, a continuidade, a consistência. A competitividade, que também é importante. Competitividade. Me apaixonei e hoje sou um atleta profissional. Que legal. Disputo uma série de campeonatos, né? E toda vez que eu tenho a oportunidade de encontrar amigos queridos, vamos lá para a academia treinar juntos. Eu lembro que o David, quando convida para mim, falou, vamos lá que vai ser um desafio. Eu sempre falo, mas pega leve. Né? É isso aí. Então, muito bom. Só para viver melhor assim. Qual é o esporte oficial? Qual é o nome do esporte? Eu sou um powerlifter. Powerlifter. Faço levantamento de peso, né? São 3 modalidades.
movimentos que então são 3 movimentos que eles mimetizam o que faz com que o ser humano tenha autonomia. Quando o bebezinho, a gente precisa fazer 3 movimentos para ter autonomia, né? A gente ganha força para agachar, a gente empurra as coisas e a gente levanta. Então, esse esporte, ele imita esses 3 movimentos que fazem com que você tenha autonomia, e para isso você precisa de força. Precisa agachar, precisa empurrar, faz um supino, precisa levantar, ele levanta, que é o levantamento de terra. Então, esses 3 movimentos vão para a competição e você precisa fazer o seu esforço máximo dentro de parâmetros técnicos julgado por 3 pessoas ali. É muito legal. Você compete sul-americano, né? Ainda Paulista, não cheguei... Não, você está em Paulista, eu sei Paulista, eu já vi. Faço parte de uma equipe federada, faço parte da Federação Internacional, estou começando como atleta, mas bem feliz. Então eu queria só te lembrar que eu sou um grande amigo seu, tá? Pra gente não ter nenhum problema, né? A gente já fala assim, né? A gente fala, não, sou seu amigo, tá? Aquela coisa assim. E pior não é isso, Nilson. A gente foi treinar com ele perna hoje, né? E amanhã nem eu nem você. Vamos lá. Não, foi leve. Vamos lá. Os caras são muito pra bons. você. Os caras são muito bons. Vamos lá. Então, David, muito obrigado. Queria perguntar para você, se alguém quiser entrar em contato com você, qual o melhor meio? Seu LinkedIn? Como que as pessoas te acham? Sem dúvida, LinkedIn, David Dantas, né? Se quiser ver conteúdos online, tem um catálogo incrível na Revo. Estou à total disposição e vou ficar muito feliz de conhecer os desafios de aprendizagem. Tem tanta gente incrível assistindo e acompanhando o RevoCast. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu também queria te agradecer, David. Uma baita aula aqui. Você deu uma aula desde a liderança, da estratégia, de como transformar uma organização por inteiro, né? Vendo de cima e desdobrar tudo isso. Então, obrigado pela sua trajetória aqui com a gente também e por estar participando desse episódio. Fiquei muito feliz. E parabéns pelo projeto. Um baita projeto. Obrigado. Contem comigo. Vou assistir os próximos. Muito bom estar aqui com vocês. Nilson, que aula foi essa? A gente sempre fala isso, né? Mas de fato, que aula foi essa, né? Exato. E você vê que a gente ia perguntando, mas peraí, isso aqui, deixa eu entender, deixa eu desenhar. Eu estava entendendo para eu aplicar na própria Revo, né? É engraçado que a gente naturalmente trabalha, faz isso no mercado e tudo mais, mas os pequenos detalhes, a gente, às vezes, do nosso dia... Deixa passar, né? A metodologia a gente conhece, mas aí você fala, poxa, esse detalhe eu esqueci. É verdade. Então, para mim, foi mais do que uma aula... Na área de T&D, foi uma aula como gestor. E um lembrete, né? Às vezes um relembrete para a gente poder ficar atento aí aos detalhes, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui, assim, uma coisa que eu gostei muito, quando ele falou que faz uma cultura forte. Propósito, visão, diretrizes estratégicas, fit cultural, diretriz operacional e aí as competências. Perfeito. Então, eu achei muito bacana esse framework. Né? Achei muito legal. A gente falou um pouco dos 3 horizontes da McKinsey, crescimento, né? 3 horizontes de inovação. E eu acho que como ele conseguiu compilar o desenho das metas da empresa, né? Toda a metodologia e tal, mas em 3 grandes compromissos, como ele chamou. Compromisso da segurança física e psicológica, compromisso das lentes digitais e o compromisso da decisões mais ágeis dentro da organização. E aí, no ano seguinte, isso já foi atualizado em outros compromissos. Então, achei isso bem legal. Sim. A partir daí, você desenha metas... Isso aí vai para toda a empresa. E aí, traduzido nos níveis certos. Mas, a partir daí, você traz as metas estratégicas dentro do One Page Strategy. A partir daí, você vai para as metas operacionais, totalizando 500 metas. Então, todo esse modelo e todo o modelo que ele fala de como marketear isso dentro da empresa. Né? Uma então, coisa... achei todo esse modelo aí bem legal. Sim, e aí uma coisa que tem que lembrar, né? Não foi só o trabalho das metas. Então, imagina assim, os encontros com os líderes para explicar, contextualizar e aí deixar eles falarem, né? Então, teve muito também dinâmicas, teve team build, teve o encontro dos líderes para poder repassar essa mensagem. Então, tudo isso feito... porque parece assim, fez as metas e desdobrou. Não, essa comunicação, como você falou, são eventos, são workshops, são dinâmicas o tempo todo sendo... Teve até grafite. Teve até grafite, né? Agora até... Circo. Não, David passou do circo. E uma coisa próxima pode ter. E uma coisa que é legal aqui, até dando um passo para trás, Richard, assim... imagina quantas empresas ainda estão com essa gestão tradicional, né? Uma gestão ainda focada somente em produtividade, em eficiência, né? Que isso é um modelo que, como a gente já falou, já está antiquado. Então, eu acho legal... Só a visão lean, né? Só a visão de fazer mais com menos, né? E a questão, assim, desde o início, né? Mapear, rodar o diagnóstico, tirar a foto do ponto A, porque isso aqui é um ponto A para um ponto B, mas assim...
até detectar o ponto A tem uma complexidade, né? Em que ponto que estamos, para depois desenhar. Então, e tomar cuidado com a gestão que funciona há muito tempo, né? E depois, o David, assim, com tudo que você já falou, né? Até para a gente não repetir aqui, mas rituais de gestão que foram revisitados, né? As novas metas, dando vida, uma simbologia que foi dada à vida até com grafite, isso ficou à vista, ficou na capa do notebook, ficou na parede. Então, assim, vários elementos que E eu peguei algumas frases, né? Estratégia sólida cabe em uma mão. Né? E o David falou, estratégia vira uma grande guerra de marketing para você sempre estar comunicando, reforçando, então isso é bem legal. Acho que com isso eu peguei assim, uns elementos aí que eu também dou destaque. E a última frase dele da revolução da aprendizagem, que é reduzir o espaço entre o sonho e o resultado. Muito bom, muito bom. Legal. Muito bom. Nilson, agora você fala um pouco aí como que as pessoas podem te encontrar. Vamos lá, pessoal. Eu estou no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram com @Nil_Figueiredo. E seguir a Revo, né? Como que segue a Revo? Vamos lá. Se você não segue a Revo ainda, vamos lá. @SomosRevo. Né, LinkedIn, Instagram, segue lá a gente e compartilha com a gente o que você aprendeu aqui desse episódio, dá sugestões, críticas aí, que a gente está ouvindo muito vocês e sempre trazendo novidade aqui no podcast. Né? E também pode me seguir e entrar em contato lá nas redes sociais, @RichardoShoa, tanto LinkedIn, Instagram, qualquer outra rede social. Perfeito. E Nilson, esse episódio, mais um aí de grande sucesso, mas o que vem por aí? O que será que vem no próximo episódio, hein? No nosso próximo episódio, vamos para o mundo pop, quer dizer, o mundo agro. Vamos falar um pouco dos desafios que é capacitar o mundo agro. E vamos trazer uma experiência realmente diferente. Imagina você entra numa cidade com 10, 20, 30 mil habitantes e não tem ninguém qualificado. Ninguém. Você precisa pegar um mecânico e qualificar ele. Você precisa pegar, por exemplo, o ex-padeiro ou o assistente que trabalha dentro de um hotel e trazer ele para o campo, ou até para uma usina. Que mundo é esse? Que desafio, hein? Que desafio. Estaremos com a Roseli Mota, que é ex-gerente de DHO da Adecoagro, e ela vai também falar um pouco do momento de carreira dela, como ela faz isso na Adecoagro e outras empresas de agro. Então, se você trabalha com agro, se você quer aprender mais do agro e se você quiser ser pop, não esqueça de ligar o sininho aqui para você pegar esse próximo episódio.